Bora para mais uma live. Terça, dia 20, Provérbios 20, live. Acho que essa é a 8ª live, 9ª live. Já foi tanta live que eu nem sei mais que live que é essa. Essa é a 9ª live. Nossa 9ª live de 30. Nos últimos 9 dias eu fiz mais live do que os últimos 365 dias. Que doideira, viu? Bora, Gabriel, bom dia. Bom dia, Rodrigo, Lucas, Valdilene, Gutenberg, Lavínia. Bom dia, meu povo. Como é que vocês estão? Estamos indo aqui para nossa 9ª live de 30. E nessa brincadeira aí a gente já tá praticamente 1/3, né? Dessa nossa sequência de lives. Vão ser 30 lives, uma live por dia, 30 lives consecutivas, onde cada dia a gente está trazendo um capítulo de Provérbios para poder a gente buscar mais a sabedoria, porque o homem mais rico e mais sábio que já existiu deixou pra gente um manual de sabedoria, e esse manual é o livro de Provérbios, né? 7 horas termine porque começa a minha. Show. O transbordo aqui é muito grande, irmão. Tem hora que dá 7h20 e quando eu vou ver parece que tem 10 minutos que eu tô falando. E ainda tô cheio de coisa pra falar e eu tenho que segurar a onda pra poder parar a live. Deixa eu deixar fixado aqui o comentário. Mande sua pergunta. Seguinte, o intuito dessa live é que essa live seja uma live interativa, tá? Então, quando você tiver alguma dúvida, manda sua dúvida. Se tiver alguma pergunta, manda. Se você quiser acrescentar em algo, pode mandar. Se você quiser criticar alguma coisa, pode mandar aí também, porque a intenção aqui é que a gente interaja e não só eu estar aqui falando o tempo todo. Fechou? Então bora lá, vamos começar. Hoje a gente vai ler o capítulo 20 de Provérbios, tá? Só para relembrar, o livro de Provérbios ele é um livro que foi escrito pelo rei Salomão. Segundo a Bíblia, foi o homem mais rico e mais sábio que já existiu. E Salomão deixou pra gente esse manual de vida, esse presente, né? Que é o livro de Provérbios. Onde o livro de Provérbios ele tem 30 ou 31 capítulos? Ele tem 31 capítulos e a ideia é que a gente tenha um capítulo por dia. É uma dose de conhecimento diária, é uma pílula de conhecimento para cada dia do nosso mês. Fechou? Então vamos começar lá com o Provérbios 20, versículo 1. O vinho é zombador e a bebida forte causa alvoroço. Todo aquele que é vencido por eles não é sábio. Todo aquele que é vencido por eles não é sábio. A gente já começa aqui falando no primeiro versículo sobre uma coisa que a gente tem falado muito nos últimos dias, né? A gente vem falando muito sobre sabedoria, sobre coisas da vida, sobre relacionamentos, sobre coisas que edificam ou coisas que destroem relacionamentos, relacionamentos conjugais, relacionamentos de amizade, relacionamentos no trabalho, relacionamento com todo tipo de pessoa que está ao nosso redor. E nesse primeiro versículo de hoje aqui, Salomão já começa dizendo pra gente o quê? Que o vinho é zombador e a bebida forte causa alvoroço, e todo aquele que é vencido por eles não é sábio. O que acontece sobre isso aqui em relação à bebida? O ato de você beber algo só porque aquilo é alcoólico, não necessariamente é errado. Não necessariamente aquilo ali é pecado, por exemplo. Mas a embriaguez é. E ele já começa falando pra gente aqui, dando uma dica de sabedoria. Ou seja, aquele que é vencido pela bebida não é sábio. Ok? Por quê? Porque a bebida, ela tira o nosso controle mental absoluto. Todo mundo aqui já sabe, todo mundo já tem milhares de exemplos de vida. Talvez as pessoas que estão aqui na live sejam o próprio exemplo de que a bebida alcoólica ela faz você fazer coisas que muitas vezes você não queria fazer. Influencia você a falar coisas que na maioria das vezes você não queria falar. Porque o que é que acontece? Tem uma região do nosso cérebro que é uma região que é como se fosse uma peneira. Essa região do nosso cérebro, essa peneira, ela serve justamente para que a gente filtre os nossos pensamentos e filtre principalmente o que a gente vai falar. Se eu não me engano, essa região é o lóbulo pré-frontal. Não tenho certeza. Mas a gente tem essa região. E essa região ela funciona como um filtro. E a partir do momento que a gente bebe,
esse filtro é como se ele parasse de funcionar, ou como se ele funcionasse parcialmente. E aí o que é que acontece? Você vai acabar falando coisas que muitas vezes você não queria falar, você vai acabar falando coisas principalmente que você não devia falar. Então, o versículo 1 de hoje é justamente dizendo que todo aquele que é vencido pelo vinho ou pela bebida forte é uma pessoa que não é sábia. Então, primeiro conselho, né, de sabedoria. Isso é uma coisa que a gente já vem falando nos últimos dias e é justamente o nosso primeiro versículo de hoje. A fúria do rei é como o rugido do leão. Quem o provoca peca contra a própria vida. É uma honra para alguém ficar longe de conflitos, mas os insensatos envolvem-se neles. Duas coisas que a gente já falou nos últimos dias, mas tudo que você vê que se repete ao longo dos dias é porque aquilo ali é algo que tem relevância. E tem tanta relevância que ele não fala sobre aquilo um dia só e pronto. Mas ele traz pra gente em vários dias diferentes. Justamente por quê? Porque tem coisas que a gente tem que estar se lembrando todo dia. Tem coisas que a gente precisa praticar todos os dias da nossa vida, senão a gente vai esquecer. Então, a primeira coisa, o primeiro versículo de hoje é que o vinho é zombador, a bebida forte causa alvoroço, e todo aquele que é vencido por eles não é sábio. Ou seja, a bebida faz com que você deixe de ser uma pessoa sábia ou que você, de certa forma, perca a sua sabedoria porque você perde o controle mental absoluto, fala o que não devia. Eu já falei aqui nos últimos dias o motivo pelo qual eu parei de beber, que tem muita gente que acha que é tipo assim, ó, tá indo pra igreja e parou de beber porque a religião não deixa, a religião não permite. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Qual que é a parada? A partir do momento que você começa a buscar isso aqui, você começa a buscar a sabedoria diária, você começa a buscar a sabedoria de Deus, você começa a buscar os caminhos de Deus todos os dias, você vai começar a internalizar essa palavra aqui, de certa forma, vai ser uma coisa que vai ser tão intensa, e quando você busca de verdade, quando você busca entendimento, quando você principalmente, ao invés de só estar lendo aqui, você está conversando com Deus e pedindo a Deus... Você está conversando com Deus e pedindo a Ele diretamente sabedoria. Bora, Marquinho, bom dia. E qual que é o negócio? A partir do momento que você começa a fazer isso, a partir do momento que você começa a buscar verdadeiramente, você vai começar a perceber que tem coisas, tem ambientes, tem situações que não te cabem mais. Que tem situações que não faz mais sentido você estar vivendo. Não faz mais sentido você continuar vivendo a mesma coisa. Por quê? Porque tem coisa que só te afasta de Deus. E a partir do momento que você está pela primeira vez na presença, quando você começa a sentir aquela paz que excede todo entendimento, você nunca mais quer se afastar disso. Tanto é que quando eu quero orar por alguém, quando eu quero interceder por alguém, eu oro só para que a pessoa tenha uma experiência verdadeiramente com Deus. Porque quando você tem essa primeira experiência e você começa a sentir de verdade o que é aquilo ali, o que é aquela força, o que é aquela energia, o que é aquilo... É uma parada que é surreal. Quando você começa a sentir aquilo de verdade, não tem como mais você ser a mesma pessoa. E é que tá a parada. Então, o ato de eu ter deixado de beber, por exemplo, não tem nada a ver com igreja ou com religião. Tanto é que, quando eu parei de beber, nem pra igreja eu não ia. Nem pra igreja eu não ia. E eu já era uma pessoa que já estava buscando a palavra. Então, o que me fez deixar de beber não foi uma religião, mas sim buscar sabedoria, buscar conhecimento na Bíblia. Foi o motivador que me fez conseguir parar de beber, porque eu era uma pessoa improvável para um dia. Se alguém um dia chegasse para mim e dissesse assim, um dia você vai parar de beber. Véi, eu ia dar risada daquilo, porque era uma coisa que era tão comum do meu dia a dia, era uma coisa que era um hábito que era tão comum, que era uma coisa tão normal, que pra mim, na minha mente, era inconcebível que um dia isso ia acontecer. Piorou se alguém dissesse pra mim assim, um dia você vai fazer live durante 30 dias, lendo um capítulo por dia da Bíblia, do livro de Provérbios. Piorou se alguém me dissesse uma coisa dessa. Se alguém um dia me dissesse isso, eu ia dar tanta risada, eu ia dar tanta gargalhada que, meu Deus do céu, isso daqui pra mim é uma coisa que é viver literalmente o improvável. É viver literalmente uma coisa que é
uma renovação na sua vida. E esse aqui é o massa das coisas de Deus, é que o natural, o sobrenatural é o natural de Deus. Muitas vezes a gente para assim e pensa assim, nossa, eu queria viver uma coisa sobrenatural, eu queria ter uma experiência sobrenatural, seja uma experiência de relacionamento com Deus, seja uma experiência de crescer muito em relacionamento, crescer, prosperar nos negócios, ou qualquer que seja o que você está buscando, que é algo sobrenatural. Aquilo é sobrenatural para você, mas o que é sobrenatural para você, no final das contas é o natural de Deus, porque a forma como ele age na nossa vida é uma forma onde ele transforma, tipo assim, literalmente tudo do zero, onde ele pega uma coisa que é de um jeito, literalmente transforma e vira outra coisa. Então se um dia alguém chegasse para mim e me contasse assim, ó, um dia você vai parar de beber, um dia você vai estar fazendo live para ler o livro de Provérbios na Bíblia, eu ia olhar para aquilo e ia falar assim, não, pô, peraí, tá maluco, tá viajando, Para mim isso aqui era uma coisa que era completamente inconcebível, mas tudo vai partir de uma coisa. Tudo vai partir de uma coisa. Vai partir de vocês começarem a buscar a sabedoria. Que é o que vocês já estão fazendo aqui agora. Quem está online aqui, quem está ao vivo aqui agora, são pessoas que estão verdadeiramente buscando a sabedoria. Principalmente as pessoas que estão aqui acompanhando as lives todos os dias. Tem poucas pessoas que acompanham as lives todos os dias, mas eu sei que isso daqui que eu estou fazendo não é uma coisa que é por mim, mas por essa galera, por essas pessoas que estão sendo impactadas por uma palavra, que estão sendo impactadas por uma mensagem, e que essa mensagem vai acabar fazendo sentido na vida delas e de alguma forma vai edificar um relacionamento, vai edificar um negócio, vai edificar a vida pessoal e que isso vai trazer um resultado que é um resultado muito maior do que qualquer outra coisa. Porque a gente, quando fala de resultado, na maioria das vezes acha que resultado é só resultado financeiro. Ah, meu resultado é vender mais, meu resultado é faturar mais. Mas, velho, isso é tão vazio, isso é tão pequeno, isso é tão... velho. Com o tempo, eu comecei a parar de ter vontade de estar em certos ambientes, sabe? Às vezes você olha, sei lá, um mastermind de um determinado lugar. Eu, por exemplo, eu tenho alguns amigos que fazem parte do mastermind do Thiago Fint, por exemplo. E antigamente eu olhava para os caras indo para o mastermind e eu ficava tipo assim, meu Deus do céu, que lugar incrível, que coisa top, como eu queria estar nesse ambiente, como eu queria estar, eita, que hoje minha rinite está daquele jeito, viu? E eu ficava assim, como eu queria estar nesse ambiente com essas pessoas. Isso aqui, viu, gente? Quem tem rinite vai entender o que é isso aqui. E aí eu ficava, meu Deus, como eu queria estar nesse ambiente, como eu queria estar no meio dessas pessoas, como eu queria estar lá e não sei o quê. Mas, velho, muitas vezes eu tô nesses ambientes, muitas vezes eu tô com essas pessoas e no final das contas a conversa é só dinheiro, ostentação e carro e não sei o quê, e a próxima modinha, o próximo hypezinho do momento. E são coisas que, no final das contas, acabam sendo tão vazias que acabam parando de fazer sentido pra você. Bora, Renan, bom dia, meu irmão. E aí são coisas que param de fazer sentido pra você. E eu comecei a perder essa vontade de estar nesses ambientes. Eu perdi a vontade de estar conversando só sobre o que é vazio, só sobre o que é do mundo. Piorou, tá falando sobre a vida dos outros, fofocando, querendo saber o que fulano fez consigo. Não, piorou isso daí. Eu nem comento esse tipo de coisa, porque quando a gente vai falar de negócio, a gente tá falando de algo que é edificador. Negócios são coisas que abençoam a vida de outras pessoas. Se você parar pra pensar, o ato de você prosperar financeiramente na sua vida já é uma coisa que vai te evoluir muito e evoluir tudo que está ao seu redor. Por quê? Pessoas que produzem são pessoas que empreendem. Vamos lá. É o contrário, na verdade. Pessoas que empreendem são pessoas que produzem. Pessoas que produzem de verdade são pessoas que prosperam, e pessoas que prosperam, elas fazem a máquina girar. Elas fazem um sistema girar. Para pensar o seguinte, às vezes tem gente que olha assim, por exemplo, aqui na minha frente aqui, que eu tô usando agora,
eu tenho um notebook aqui que me custou 10 mil reais e eu tenho um celular que me custou 6 mil e alguma coisa. Então só num notebook e num celular eu tenho 16 mil e pouco aqui que eu investi nisso daqui. E aí tem gente que quando começa a ver essas coisas pensa assim, nossa, mas um dinheiro desse poderia ajudar não sei quantas famílias, não sei quantas pessoas. Só que qual que é o problema? Quando você para pensar no que é na cadeia de produção para que um notebook desse chegasse na minha mão ou que um celular desse chegasse na minha mão, quando você para pensar a quantidade de negócios que são impactados e a quantidade de pessoas que são impactadas através disso, é uma coisa que é muito forte. É muito grande. E hoje eu enxergo o consumo de uma forma completamente diferente. Eu consumo só o que eu sei que vai me edificar, eu consumo só o que eu sei que vai ser útil para mim e o que não necessariamente eu vou estar consumindo por impulso, até porque eu só compro algo quando eu vejo que é realmente necessário. É como eu falei numa outra live aqui. Eu entendo as regras do jogo. E a partir do momento que eu entendo as regras do jogo, eu entendo as regras da sociedade, do capitalismo, de como as coisas são feitas, eu não vou cair no jogo. Se eu entendo as regras, como é que eu vou ser mais um peão do jogo? Eu vou ser uma pessoa que está do outro lado. Eu vou ser uma pessoa que está controlando aquele jogo. Então, a partir do momento que você prospera, e que principalmente que você tem um negócio que prospera e esse negócio prospera o negócio de outras pessoas, como é o meu caso, por exemplo, eu falo sobre isso aqui quase que todo dia. Eu tenho uma agência de gestão de tráfego pago, ou seja, eu tenho uma agência que faz anúncios para outras empresas. Ou seja, o problema que eu resolvo dessas empresas é o seguinte, as empresas precisam vender mais através da internet e essas pessoas enxergam que os anúncios online, eles são uma forma de vender mais através da internet. Só que quando os próprios empresários eles vão fazer os anúncios para eles mesmos, eles têm dificuldade, eles não conseguem fazer. E eles precisam fazer o quê? Eles precisam contratar alguém para poder fazer aquilo ali. Então, a minha empresa faz esse tipo de serviço para outras empresas. Aí o que é que acontece? Esse é o tipo do negócio que eu chamo de ganha-ganha. É o tipo do negócio que todo mundo prospera. A minha empresa prospera a partir do momento que eu gero resultado para as empresas que me contratam, esse resultado vai fazer aquela empresa vender mais e a minha empresa vai vender mais também. Porque hoje em dia tem basicamente dois tipos de negócio dentro da internet. O ganha-ganha, que é o que todo mundo cresce, o que todo mundo evolui, o que todo mundo prospera. E tem um tipo do negócio que alguém se lasca. Sempre, sempre. Ou é a pessoa que está vendendo um produto que é ruim, um produto que é uma porcaria, ou é você que vai se lascar com um joguinho, com um cassino, com qualquer coisa do tipo. Então, eu vejo que existem basicamente esses dois tipos de negócio hoje. E o negócio que eu quero é esse. É um negócio onde o meu negócio prospera a partir da prosperidade dos negócios das outras pessoas. E essa é essa é a essência da coisa. Porque a partir do momento que você busca a sabedoria, como está dizendo aqui no livro de Provérbios, a prosperidade financeira, ela vai te buscar. Não tem como você começar a buscar a sabedoria e você começar a colocar em prática, né? Porque não adianta nada você vir ler isso aqui, você vir aqui aprender alguma coisa comigo e você não colocar nada em prática. Não adianta nada depois de 30 dias de live, onde todo dia eu tô aqui nesse compromisso com vocês, que eu tô todo dia acordando 5 horas da manhã, independente de ontem eu ter dormido 10 horas da noite, eu ter dormido meia-noite, ou ter dormido 1 hora da manhã, 5 horas da manhã eu tô aqui. Eu tô acordado. Para 6 horas eu tô aqui. Para que a gente tenha esse compromisso, para que a gente esteja juntos aqui. Então não adianta nada, depois de 30 dias, você olhar para trás e você ver que você não evoluiu em absolutamente nada do que a gente está trazendo aqui. Então, primeiro passo, buscar sabedoria. Segundo passo, começar a colocar isso em prática na sua vida. Mas vamos continuar aqui, ó. É uma honra para alguém ficar longe de conflitos, mas os insensatos envolvem-se neles. O que é alguém insensato? Insensato é alguém tolo, alguém que é justamente contrário ao sábio, que é justamente o contrário do que a gente está buscando aqui todo dia. Que a gente está aqui juntos todo dia justamente para quê? Para a gente buscar a sabedoria. E a Salomão está trazendo para a gente aqui que é uma honra você ficar longe de conflito. E às vezes é difícil a gente ficar longe de conflito, porque às vezes a pessoa está te acusando de algo que você não fez, às vezes a pessoa está te acusando de algo que você fez, mas você não tem sabedoria para ouvir aquilo, internalizar aquilo e canalizar a sua energia de uma outra forma. E o que a gente já vem falando aqui praticamente todo dia? Você está numa situação do seu dia a dia de confronto, onde você precisa ter uma conversa mais dura com outra pessoa, você precisa dar feedback, receber feedback. Primeira coisa,
ouvir mais e falar menos. A gente tem 2 ouvidos e uma boca, então a gente ouve mais e fala menos. Segunda coisa, aprender a fazer perguntas. As perguntas, elas têm um poder gigantesco de acabar com brigas, acabar com discussões, de fazer com... Porque quando você faz uma pergunta para outra pessoa, você está dando a oportunidade para essa outra pessoa pensar no que ela está falando. Quem aí é casado, namora, já começou a brigar, discutir, não sei o que, quando você para olhar, você para e pensa assim, rapaz, mas a gente tava brigando por quê mesmo? Às vezes nem você sabe o motivo pelo qual começou aquilo ali. E muitas vezes é só uma questão de tapa trocado, de ofensa, onde um aponta, aí o outro aponta, porque a gente é muito bom em fazer assim, mas a gente é ruim em fazer assim. Eu dei um exemplo ontem, eu acho, que um dia minha esposa disse que eu era arrogante, que as pessoas que estavam ao meu redor também me achavam arrogante. E aí naquela hora que ela falou aquilo, eu fiquei putaço. Eu fiquei puto com aquilo, mas eu olhei assim e falei, tá, beleza. Aí eu cheguei no Google e fui pesquisar a verdadeira definição do que era aquilo ali. Eu fui pesquisar aquilo no Google, depois eu fui pesquisar no YouTube. E aí quando eu fui pesquisar, eu cheguei à conclusão de que realmente eu estava sendo uma pessoa arrogante. Sendo que, se alguém te dá um feedback desse, você tá com o coração fechado, o que você vai fazer? Você vai caçar um defeito da outra pessoa para poder você apontar. Porque isso é muito cômodo, porque todo mundo tem defeito. Então você sempre vai ter um defeito, você sempre vai ter algum ponto para poder apontar o dedo para outra pessoa. Só que a sabedoria, ela vem justamente de, ao invés de você apontar o dedo assim, você apontar o dedo assim. É você olhar para dentro de si, ver quais são as coisas que realmente as pessoas que estão ao seu redor estão te dizendo e tá fazendo sentido, e você começar a evoluir em relação àquilo ali. Então, ó, ele fala no versículo 3 que é uma honra para alguém ficar longe de conflito, mas o insensato envolve-se neles. O conflito, pelo menos na minha visão aqui, é justamente aquelas brigas que, na maioria das vezes, são brigas desnecessárias. São brigas que você poderia evitar. Um conflito é uma briga mesmo, de fato. E briga envolve ofensa, envolve você falar coisas, às vezes, sem pensar. E tem situações no nosso dia a dia que elas são situações... eu não vou dizer de conflito, mas situações de onde você precisa gerar uma afronta. O que é uma afronta? É você estar com pessoas ao seu redor, onde em determinados momentos você vai ter que ter conversas com as pessoas, e essas conversas, elas são conversas sinceras, onde você vai precisar dar feedback, onde você vai precisar falar uma coisa que te incomoda de falar, ou talvez a outra pessoa se incomode de ouvir, mas você tem que procurar a forma certa de falar, e principalmente você fazer perguntas para as outras pessoas, porque quando você faz pergunta, você está transferindo pressão para outra pessoa, e você está dando a chance daquela pessoa começar a pensar. Por exemplo, é como a objeção do tá caro. Quando alguém fala para você, por exemplo, tá caro, o que você chega e faz para essa pessoa? A primeira pergunta é, caro em relação a quê? E a pessoa vai te dar, ela vai te dizer alguma coisa. A partir da resposta dela, você já vai entrar com a outra pergunta. E aí, qual que é a parada? Você começa a fazer o cliente pensar e você começa a mostrar para o cliente que você não é à toa. Outro dia eu dei um exemplo de uma reunião que eu estava fazendo uma reunião de fechamento, e aí eu comecei a explicar, né, como é que funciona o serviço da minha agência e tal, e aí a mulher meteu um tá caro. Aí eu perguntei, caro em relação a quê? Aí ela falou, caro em relação aos outros gestores de tráfego que eu estou fazendo no orçamento. Porque qual que é a parada? Quando você faz pergunta para outra pessoa, ela vai revelar para ela o que ela tem dentro dela. Cada um tem um motivador para ter uma opinião, ok? As opiniões das pessoas, elas são formadas de acordo com todos os estímulos e aprendizados que uma pessoa teve durante a vida. E a sua intenção, enquanto um relacionamento, enquanto relação de chefe para funcionário, de marido ou marida, de marido para esposa, de esposa para marido, ou na hora da venda, a sua intenção é sempre o quê? É fazer com que a outra pessoa fale para que ela revele quais são as intenções dela. Porque quando você está num momento de venda, por exemplo, e você faz pergunta para outra pessoa, e você vê qual é a intenção que tem do outro lado, você entende qual é a objeção, o que é que está travando aquela pessoa de agir, porque é como a gente já falou, uma venda não é algo ruim. E a maioria de vocês tem essa impressão negativa da venda. Tem muita gente aqui que enxerga a venda como algo negativo. Enxerga a venda como algo onde para uma pessoa ganhar, a outra tem que perder. E não é assim. A venda nada mais é do que uma transação que acontece mediante um pagamento. Ou seja, é uma transação. Por exemplo, eu preciso disso aqui. Eu usei isso aqui agora há pouco. Isso aqui é o soro da minha rinite. E quem tem isso aqui? É a farmácia.
eu vou lá na farmácia, eu vou fazer uma transação, eu vou fazer um pagamento, esse pagamento vai ser um pagamento em dinheiro e a farmácia vai me dar esse remédio. Ou seja, a gente está fazendo uma troca. Então, uma venda é algo que a outra pessoa não precisa perder para uma ganhar. E tem muita gente que tem uma crença negativa em relação a isso. Eu percebo isso principalmente quando, às vezes, eu estou fazendo um lançamento, por exemplo. Quando você está fazendo um lançamento de um infoproduto, você precisa colocar energia no quesito da venda. E tem gente que fica ofendido quando você está vendendo alguma coisa. E, mano, pelo amor de Deus, uma pessoa que fica ofendida quando você está oferecendo algo é uma pessoa que está totalmente desalinhada de qualquer coisa. Por quê? Quando você está oferecendo algo, você está trazendo para as pessoas uma oportunidade de participar de algo. E aí, uma coisa que eu faço sempre, principalmente quando eu estou falando de infoproduto e até de venda de serviço mesmo, depois que eu já conversei com a pessoa, que eu já entendi qual que é a intenção dela e tudo mais, eu chego e pergunto assim, vem cá, a sua falta de confiança é em você ou é em mim? Por quê? Quando a pessoa do outro lado, ela é o seu público-alvo, quando a pessoa do outro lado, ela precisa da solução que você está oferecendo, quando a pessoa do outro lado, ela precisa do que você está vendendo e ainda assim ela não age, ela não compra, está faltando confiança da parte dela. E talvez a confiança da parte dela seja em você, ou talvez a confiança falte nela mesma. E eu sempre faço essa pergunta. Outro dia eu cheguei para uma pessoa que estava conversando comigo para poder fechar um contrato com a minha empresa, e aí ela ficava naquela, e aí perguntava, aí fez reunião, aí voltou, aí manda áudio, aí fala, aí liga, e não sei o que, e naquela, eu cheguei, ô fulano, vem cá. A sua falta de confiança é em você ou é em mim? Porque em mim eu já te mostrei meu resultado. Se você quiser, eu te mostro mais resultado. Eu mostro o resultado de cliente, eu mostro o resultado dos meus anúncios. A gente faz uma outra call aqui agora. Eu abro umas contas de anúncio e eu já te mostro as peripécias aqui que a gente fez. Agora, se a falta de confiança for em você, eu consigo te ajudar fazendo isso e aquilo. Porque a minha empresa é uma empresa onde eu tenho várias pessoas envolvidas e a nossa missão é justamente te ajudar a gerar resultado, tal. Então, quando você faz pergunta, você faz a outra pessoa pensar. Aí, voltando pro caso aqui, a mulher chegou e falou que tava caro, né? Aí eu perguntei caro em relação a quê? Ela falou em relação aos outros gestores que eu já fiz o orçamento. E eu falei assim, ó, vem cá. Você é... Qual que é o negócio dela, meu Deus? Ela é... Eu esqueci agora. Não sei se é ortomolecular, é uma parada assim. Aí eu falei assim, ó, você sabe que vão ter pessoas no seu mercado que às vezes vão cobrar R$100 numa consulta, e vão ter pessoas que vão cobrar R$300 numa consulta, não sabe? Ela falou assim, eu falei, pois é. Aqui é a mesma coisa. Tem negócios que tem pessoas que têm níveis de experiência diferentes, e o quanto cada um cobra está baseado no resultado que ele tem confiança que ele vai te entregar, ou no resultado que ele vai gerar para você. E aí eu comecei a falar, aí ela, não, mas é porque tá caro e não sei o quê. Aí eu vou para uma outra pergunta. Lembra, a parada é fazer pergunta, seja na venda, seja no relacionamento, seja em qualquer situação, fazer pergunta. E aí eu cheguei para ela e falei assim, beleza, quanto você acha então que seria um preço justo para você pagar por esse serviço? Aí sabe o que ela respondeu? De graça. Aí eu falei, beleza, se você quiser de graça, eu tenho vários alunos, eu tenho vários mentorados que fariam isso para você de graça. Eu só não tenho como garantir o resultado do serviço de ninguém. Eu tenho como garantir o meu. Eu tenho como garantir que a gente vai usar a nossa expertise, a gente vai usar a nossa equipe para, a qualquer custo, gerar resultado para você. E aí, quando eu falei isso para ela, aí a gente continuou a conversa e tal, só que naquela hora eu olhei assim, porque quando eu vou fazer uma negociação, na maioria das vezes, eu já cobro um valor um pouco a mais do que é o meu valor mínimo. Sempre quando você for entrar numa negociação, você tem que ter clareza qual é o valor mínimo que você pode vender aquela determinada coisa. Por exemplo, vamos supor que isso daqui para a farmácia custe R$30. Aí a farmácia precisa embutir nesse produto os custos fixos, né, da própria farmácia, tipo aluguel, funcionário, energia, aquela coisa toda. Aí vamos supor que embutindo tudo isso, o custo desse produto aqui vá para R$40. Se a farmácia, ou qualquer valor que a farmácia vender acima de R$40, a farmácia tem lucro. Só que o valor mínimo do mínimo que a farmácia pode vender, por exemplo, vamos supor que seja R$41, R$42, para ter um mínimozinho de lucro, ou então R$40, que é para não tomar prejuízo. A farmácia ela tem clareza de qual é o valor mínimo no qual ela pode vender esse produto aqui. Por quê? Se ela vende abaixo dos R$40, ela vai tomar prejuízo.
E quando eu vou entrar na negociação, eu sei qual é o valor mínimo que eu aceito. E nesse dia eu tinha uma margem que estava acima do meu valor mínimo, aonde eu poderia negociar para poder cobrar mais barato. Só que devido à ousadia da pessoa que está do outro lado, eu olhei e falei, não, eu não vou negociar. Eu não quero mais. Eu só vou fechar se for por esse preço aqui também. Bom dia, Matheus. E aí o que foi que aconteceu? Acabou a reunião, saí. Aí a mulher veio me mandar mensagem no WhatsApp. Opa, me manda aquela apresentação que você fez. Eu mando na hora. E ela chegou e aí começou... Aí ela começou a falar, começou a perguntar no WhatsApp, tá? Começou a perguntar e não sei o que. Daqui a pouco ela chegou e fez assim... Eu sei que você é um bom negociador. Vamos fechar. Aí eu falei, bora. E é o que eu falo pra vocês. Muitas vezes, quando você começa a vender alguma coisa, quando você tá tentando fazer essa troca, né? Essa transação, quando você tá tentando trocar algo que você tem pelo dinheiro da outra pessoa, muitas vezes a pessoa que tá do outro lado, principalmente se for uma pessoa mais experiente, essa pessoa vai te colocar em prova. Muitas vezes essa pessoa vai te colocar em prova. E a intenção dela é só ver como que você vai reagir. E nessa hora tem muitos de vocês que vão se desesperar, que vão tremer e não sei o que, vai cobrar barato, vai cobrar menos do que o que devia cobrar. A pessoa chega e fala, tá caro, não. E aí fala e não sei o que, aí você vai olhar assim e vai falar, então leva aqui pela metade do preço. Sabe o que essa pessoa vai fazer? Ela não vai fechar com você, porque provavelmente, do jeito que essa pessoa essa pessoa que fez a reunião comigo, provavelmente ela fez isso com outras pessoas para poder negociar. Eu fui o que cobrei mais caro dela e ainda assim ela fechou comigo. Mesmo eu sendo o mais caro de todos, mesmo eu não tendo dado desconto para ela, foi comigo que ela fechou. Então, você precisa ter sempre isso em mente. Quando você vai vender algo, quando você vai entrar numa negociação, a pessoa que está mais necessitada do negócio, a pessoa que está precisando mais da venda, geralmente vai ser a pessoa que vai ceder de alguma forma. E se você é a pessoa que está vendendo, aprenda a fazer pergunta. Porque quando você faz pergunta, você vai fazer outra pessoa pensar, você vai fazer outra pessoa revelar para você quais são as intenções dela ou a falta de intenção dela, e você consegue usar isso como uma arma para poder quebrar a objeção da pessoa e fazer com que a pessoa pense, olhe e veja que faz sentido ela comprar aquilo de você, e aí a transação vai acontecer. Fechou? Então vamos continuar aqui. Versículo 4, tá? Vocês que chegaram na live aqui por agora... a gravação dessas lives, ela tá ficando lá no meu canal do YouTube, tá? Então, hoje é a nossa 9ª live de 30, aonde a gente tá trazendo um capítulo do livro de Provérbios por semana, fechou? E se você quiser assistir a gravação das outras lives, tá tudo lá no meu canal, você vai lá no YouTube e pesquisa Aldo Rosendo. Mesmo você que já tá assistindo as lives, eu recomendo que você assista as gravações, porque tem muita coisa que às vezes você está assistindo a live agora e tem coisas que você não pega, tem insight que você não pega, às vezes você não absorveu algo, não prestou atenção em algo, às vezes você não está anotando. Eu fico sempre aqui, com papel e caneta na mão, anotando coisas que às vezes me clarifica aqui na hora algum insight, alguma ideia na minha cabeça e eu mesmo anoto. Então eu recomendo que vocês anotem também. Então se você não está anotando, depois vai lá, reassiste a live e anota, porque a sabedoria que a gente está buscando aqui é justamente do tal do Salomão, né? Que segundo a Bíblia foi o homem mais rico que existiu. Então, isso aqui tem muito tesouro escondido. E eu tenho certeza que isso aqui tem tanto tesouro escondido que por mais que eu passe 1 hora todo dia falando por um capítulo, a gente poderia falar ainda mais, trazer ainda mais e ter mais aprendizados. Então, vamos para o versículo 4. O preguiçoso não ara as terras porque é inverno. Por isso, no tempo da colheita, procure não encontrar nada. Eu podia acabar a live aqui agora. Nesse versículo. Eita, que hoje tá... quem tem rinite vai me entender, né? O preguiçoso não ara as terras porque é inverno. Por isso, no tempo da colheita, procure não encontrar nada. Na pandemia aconteceu uma coisa parecida. Teve muita gente que mesmo durante a pandemia não se digitalizou, né? Antes da pandemia, usar a internet, usar o Instagram, usar o tráfego pago era uma tendência, e era uma tendência forte. Só que depois da pandemia, isso deixou de ser uma tendência e virou uma pendência. Virou uma necessidade para qualquer tipo de negócio.
Hoje em dia, qualquer negócio que seja, ou se você é uma pessoa que quer, sei lá, às vezes você é jovem e quer aprender uma profissão, ou às vezes você quer transicionar sua carreira para alguma profissão. Véi, vai para algo relacionado ao digital, relacionado à internet, porque todas as coisas ao seu redor, do seu dia a dia, elas são coisas que em algum momento elas vão ser substituídas por tecnologia. E tem muita coisa dentro do marketing digital que as pessoas acham que vai acabar. Por exemplo, hoje existe o ChatGPT. A gente chega no ChatGPT, pergunta, o ChatGPT responde pra gente. E eu vi pessoas achando que o ChatGPT ia substituir uma função que é chamado de copywriter. O copywriter é a pessoa que escreve texto. Essa pessoa, o trabalho dela é fazer muita pesquisa para entender sobre o público-alvo e escrever um texto persuasivo para poder realizar a venda de um determinado produto. E o que acontece? O ChatGPT, ele não acaba com a função do copywriter. No final das contas, o ChatGPT ele só potencializa a profissão do copywriter. Então, hoje, existem milhares e milhares de profissões que estão envolvidas com o digital, que são profissões que só crescem. Por exemplo, a minha, de gestor de tráfego. Por exemplo, social media, videomaker, designer, copywriter. Aí, quando a gente vai para o lado de infoproduto, já tem o estrategista, o gestor de projetos. Então, tipo assim, tudo que é relacionado ao digital ainda tem um potencial de crescimento muito grande. E qual que é a parada? O preguiçoso, ele não ara a terra porque é inverno, né? Como tá dizendo aqui. E no tempo da colheita ele vai procurar e não vai encontrar nada. O que acontece? Os negócios que não estão se digitalizando e as pessoas também que não estão se digitalizando, hoje é inverno. E a galera não tá arando terra, não tá indo atrás, não tá aprendendo, não tá se profissionalizando. E quando chegar daqui a um tempo, quando o negócio for uma real necessidade, que já é uma real necessidade hoje, o que vai acontecer? A pessoa não vai encontrar nada. Então, os negócios que lá atrás, e principalmente na época da pandemia, não se profissionalizaram, não começaram a buscar usar a internet para poder vender mais, não começaram a buscar usar um canal digital para poder trazer cliente para o seu negócio, são negócios que hoje eles estão 100% fadados ao fracasso. Vou dar um exemplo aqui. Minha esposa é corretora de imóveis, tá? Inclusive, se você é de Salvador, está precisando de imóveis, ela tem o que você precisar, ela arranja. E o que acontece? Eu faço o tráfego dela, certo? E qual que é a parada? Nos últimos 30 dias, mais ou menos, eu acho que 99% dos atendimentos que ela teve em relação a lead, chegando, mandando mensagem, interessado e tal, provavelmente uns 99%, deixa eu ver se ela tá na live. Ela tá na live, amor. Fala aí da quantidade de leads que veio para você, comenta aí para mim se, sei lá, 99% veio do tráfego pago, ou qual foi a proporção disso que veio do tráfego pago. E o que acontece? Tem muita gente da área dela que não usa Instagram, tem muita gente que vive só dependendo de OLX, que só vive dependendo de placa no meio da rua ainda, até hoje. Sendo que quando as pessoas elas querem buscar por algo, elas não saem mais na rua para ir procurar. Quando a pessoa quer um imóvel, ela vai aonde? Ela vai no OLX. Quando você é impactado o tempo todo com o anúncio de um corretor, quando você segue um corretor no Instagram e vê ele postando imóveis o tempo todo, provavelmente, quando você for tomar a decisão de comprar um imóvel, vender um imóvel, alugar um imóvel, a primeira pessoa que vai vir na sua mente vai ser aquele corretor que já é o corretor que é ativo no Instagram. Você já segue ele, você já acompanha ele, você já confia nele, você já comprou ele como pessoa. Então, vai ser muito mais fácil aquela pessoa vender um produto. Então, isso daqui, esse versículo 4, ele tem, minha digníssima aí falando aí, como corretora de imóveis, eu não precisei colocar placas ainda. E nem tenho tempo de captação de imóveis em outras redes. Tá. E aí qual que é a parada? Você precisa plantar. Mal dou conta sozinha de responder todo mundo. Pois é. Eu fico gerando lead para ela no WhatsApp, eu preciso ficar parando campanha, diminuindo o orçamento de campanha, porque chega gente demais e muitas vezes ela não dá conta. Às vezes eu preciso parar de anunciar. A Camila falou, as pessoas têm muito medo de golpe também, muitos cursos falsos. Pois é verdade. Tem muito, e infelizmente hoje é o que mais tem dentro da internet. É por isso que você precisa conhecer bem as pessoas antes de comprar alguma coisa. Você precisa ser impactado por um anúncio de alguém, vai seguir a pessoa, segue a pessoa, olha quem ela é.
olha o que é que aquela pessoa faz, olha os frutos que aquela pessoa dá, qual é o resultado que ela tem. Se o resultado é só ostentaçãozinha, se é só carrinho, se é só isso e só aquilo, ou se é uma pessoa que tem princípios, que tem valores, se é uma pessoa que desenvolve nos negócios o que a pessoa desenvolve na vida, enfim. É sobre isso, é sobre você pesquisar mais, é sobre você olhar mais para não estar caindo em golpe. Então, ó, o preguiçoso não ará as terras porque é inverno, por isso no tempo da colheita procura e não encontra nada. Então, quando você vai para colher, você precisa ter plantado, né? Isso daí já é o básico, é a lei da semeadura. Para você colher, você precisa plantar. E o melhor dia para você começar a plantar era há 10 anos atrás. Mas se você não plantou há 10 anos atrás, você podia ter plantado há um ano atrás, também seria uma oportunidade muito boa de ter plantado algo, né? Você poderia ter plantado algo há um ano atrás, você poderia ter plantado algo há 6 meses atrás, mas não tem como você voltar no tempo para plantar alguma coisa 6 meses atrás. Mas você consegue começar a plantar alguma coisa hoje. Porque quanto mais o tempo passa, mais você fica distante da colheita. Se você não começa a plantar agora, daqui a 6 meses, imagina o seguinte, ó. Imagina que aqui, ó, a gente tem essa banana. Deixa eu pesquisar no Google aqui. Quanto tempo demora para pé de banana dar fruto? Ó, o Matheus falou aqui, ó. Aldo, sou consultor de proteção veicular, tem um curso específico, seus treinamentos são para todos os nichos. É para basicamente todo tipo de negócio, tá? E se você for de Salvador, inclusive, eu vou abrir as vagas no mês que vem do curso presencial de formação para gestor de tráfego, onde você tanto vai aprender a desenvolver a profissão de gestor de tráfego, quanto também aprender a fazer tráfego para o seu próprio negócio. Fechou? Sou de Recife, tenho como referência em Salvador Aldo, Lilo e Yuri. Tamo junto, viu, irmão? Ó, um pé de banana demora entre 11 a 13 meses para poder dar o primeiro cacho. Olha que interessante, viu? Presta atenção. Olha que interessante isso daqui. De uma forma geral, nas regiões de clima tropical e nas áreas irrigadas é possível a colheita do primeiro cacho de banana entre 11 a 13 meses. Em clima subtropical e sem irrigação, a primeira colheita acontece entre 15 a 18 meses. Em regiões mais frias, entre 21 e 24 meses. Ou seja, numa região fria, um pé de banana demora 2 anos para dar banana. Fechou? 2 anos. Só que numa região tropical e numa área irrigada, ela pode ir para 11 a 13 meses. Ou seja, vamos botar 12 aqui para a gente pegar uma média. A diferença do ambiente que você está, a diferença do solo onde aquilo é plantado e como aquilo é irrigado, isso pode fazer com que o resultado de um plantio, e a gente está falando da terra, beleza? A gente está falando de um resultado de um plantio ser acelerado em 12 meses, ou seja, ele acontecer na metade do tempo. Como é que a gente pode trazer isso aqui pra gente? O ambiente que você tá hoje, as pessoas que você se relaciona, e isso aqui a gente está falando de mundo dos negócios agora, tá? O ambiente que você tá em relação a negócios, por exemplo, as pessoas que estão ao seu redor e as pessoas que estão te irrigando para que você possa acelerar esse resultado, isso vai acelerar muito. Aqui, só no exemplo da banana que a gente pegou, a gente está vendo que o resultado ele pode acontecer na metade do tempo. E a mesma coisa no mundo dos negócios. Quando você tem um mentor, ó, deixa eu abrir aqui para olhar aqui quem que eu tenho de mentorado aqui nessa live. Eu tenho Diego, eu tenho Túlio, eu tenho Gabriel. Diego, Túlio e Gabriel. Túlio, muito bom te ter aqui, viu? É sobre isso. Eu tenho aqui na live alguns caras que são caras que estão em grupos de mentorias meus e eu queria que eles falassem algo em relação a como é o ambiente que a gente promove dentro da mentoria, o que a gente faz, tanto eu quanto o Marquinho, que é meu sócio que está aí na live também, o que é que a gente faz para poder irrigar esse solo dessa galera, que é o ambiente que a gente está, e se isso acelera resultado ou não. Eu quero que eles falem aí agora. O que você tem a dizer de pessoas que te colocam para baixo na questão de ambiência? Qual que é o negócio? Ninguém tem o poder de te colocar para baixo. Jefferson fez essa pergunta aí. Ninguém tem o poder de te colocar para baixo.
as pessoas elas têm o poder de elas abrirem a boca para falar o que elas quiserem. E aqui em Provérbios mesmo fala que a nossa boca ela tanto pode produzir vida quanto ela pode produzir morte. E palavras das outras pessoas acabam produzindo morte na gente. Porque às vezes são palavras, como você está falando aí, que acabam te colocando para baixo. Só que qual que é a parada? As pessoas elas podem falar, mas você tem o poder de absorver aquilo para você ou não. Você tem o poder de captar essa energia, converter essa energia e canalizar em um resultado diferente. Então, o te colocar para baixo é você que se coloca para baixo. Porque a pessoa... Eita, prela, voltou aqui, né? Porque o que é que acontece? A pessoa que tá te colocando para baixo, ela tá te falando algo, mas você tá ficando para baixo com o que ela tá te falando. Então a pessoa ela não tem o poder de te colocar para baixo, você tem o poder de se colocar para baixo, porque você tá dando ouvidos a essas pessoas. Então, você precisa primeiramente entender quem você é, você precisa começar a continuar fazendo isso daqui, que é estar buscando a sabedoria todos os dias, o tempo todo, para quê? Para que isso não aconteça mais, para que isso não seja algo que continue influenciando na sua vida e no seu dia a dia. Ó, Gabriel falou, com certeza soma demais solucionar os desafios que temos no dia a dia. Túlio, e os insights que eu estou tendo na mentoria e ambiência com vocês estão me trazendo questionamentos e ações diferentes. Muito bom, é sobre isso. Marquinho, fazemos gente abrir escritório, contratar pessoas, faturar mais, aprender mais. Só problema bom. Exatamente, é sobre isso aí. O Túlio mesmo, na mentoria, que estava travado em relação a montar um escritório ou não, porque ele já estava num nível mais avançado, ele queria investir nele, investir no negócio dele, e quando a gente está irrigando esse solo, que ele é um solo fértil, ele é uma pessoa que produz, ele é uma pessoa que gera resultado, ele é uma pessoa que vai lá e coloca em prática o que ele aprende. Então ele é um solo fértil. Quando a gente irriga, como é que a gente irriga? A gente irriga trazendo conhecimento. A gente irriga trazendo as experiências que eu tive nos negócios, eu trago essas experiências para essas pessoas. Então o que é que acontece? Quando você está num ambiente assim, esse ambiente é um ambiente que é um acelerador de resultado. Ó, Diego, a cada dia que passa eu aprendo mais com você, Marcos e os alunos. É sobre isso. Então, ó, vamos continuar aqui, senão já vai dar 1 hora de live de novo. E a gente está no versículo, vai para o versículo 5 agora. Os propósitos do coração humano são como águas profundas, mas quem é inteligente sabe como trazê-los à tona. Os propósitos do coração são como águas profundas, ou seja, água profunda é algo que a gente não consegue acessar de forma rasa, né? A gente vai ter que ir buscar para poder chegar naquilo ali. E quem é inteligente sabe como trazer à tona, ou seja, é quem verdadeiramente busca um propósito, quem verdadeiramente busca algo que no final das contas não é só sobre si. E essa parada de propósito tem um conceito bem relativizado, porque às vezes as pessoas acham que buscar um propósito, viver um propósito é trabalhar de graça, é só ajudar os outros, e não é, é você plantar. Viver um propósito, por exemplo, pode ser você ser um bom pai, um bom marido, uma boa esposa. E o propósito ele vem basicamente disso, ele vem de pequenas ações que vai acontecendo num efeito cascata, onde aquilo vai começando a gerar um transbordo na vida de outras pessoas. O que é um transbordo? Quando você está cheio de algo, você tem esse copo aqui, ó, copinho da Frozen, de Dona Lara. É da Frozen isso aqui? Deve ser. Você tem esse copo. Isso daqui é a borda do copo, ok? A partir do momento que aqui tem água o suficiente para poder chegar na borda, qualquer gota que venha a mais aqui, isso daqui vai transbordar. E isso vem do que eu estava falando para vocês aqui hoje, que vocês precisam prosperar financeiramente na vida de vocês. Para quê? Para que esse transbordo aconteça na sua casa, na vida de outras pessoas, em outras famílias, em outros negócios. Porque quando você evolui, quando você prospera, não tem outra pessoa perdendo para você ganhar. Você prosperou porque você mereceu. Você prosperou porque prosperou. E aquilo vai fazer você evoluir e as pessoas que estão ao seu redor vão evoluir também. No final das contas, todo mundo vai ser beneficiado daquilo ali. Então, quando você começa a buscar os seus propósitos, tá aqui, ó, os propósitos do coração humano são como águas profundas. Ou seja, são coisas que elas não estão rasas, elas não estão na superfície, elas estão lá embaixo. Você tem que buscar. E como é que você busca? É com isso aqui. É buscando sabedoria, é buscando ter acesso direto a Deus, é conversando com Ele, é perguntando, é colocando coisas na mão dele. Tem uma das lives que a gente fala sobre colocar os caminhos colocar seus... como é que diz, meu Deus? Colocar seus propósitos ao Senhor. Era algo nesse sentido, assim. Era tipo assim, você pedir a opinião de Deus no que você vai fazer. Porque tem muita coisa que a gente ainda não acessou, que a gente ainda não viveu, porque a gente não perguntou a opinião dele sobre algo.
porque a gente não entregou nas mãos dele, ou quando a gente entregou, às vezes a resposta era não, e a gente não teve sabedoria para ouvir esse não na nossa vida. E eu tenho até um Reels para postar sobre isso, que eu falo de um exemplo de uma casa que eu queria ter alugado, e a casa era top, era massa, e aí eu coloquei na mão de Deus, eu falei, Deus, é o seguinte, ó, tá na tua mão aqui, se for para essa casa ser minha, que ela venha de um jeito simples e que simplesmente aconteça. Eu entreguei, né? Entreguei meus caminhos ao Senhor, entregue seus caminhos ao Senhor. E aí qual que é a parada? Eu entreguei na mão dele, deu errado. E aí deu errado porque eu ia alugar uma casa e a casa tava o custo-benefício era muito bom. Era uma casa top com área gourmet, piscina, pá, não sei o que. E aí acabou que não fluiu a questão do aluguel. Eu quero construir uma casa nessa região que eu ia alugar essa casa, eu quero construir lá. Só que antes de construir eu quero morar numa casa alugada para ver como é, porque é numa área, numa região que é longe daqui, é totalmente diferente, então vai mudar muito. Então não adianta daqui a pouco eu construir uma casa num lugar desse e aí quando eu vou ver não é o que eu queria. E aí qual que é a parada? Eu fui alugar essa casa lá e aí no dia que eu mandei a documentação para a corretora, ela não, tá tudo certo e tal, beleza. Eu falei tá, só que estavam terminando de fazer a piscina e a área gourmet desse lugar. E aí, aconteceu que depois a corretora chegou pra mim e falou assim, ó, o dono da casa viu que você trabalha com marketing digital e ele preferiu não alugar pra você. Pasmem. Eu sofri preconceito porque eu trabalho com marketing digital. E aí o que foi que eu fiz? Eu comecei a olhar outras casas, comecei a olhar casas mais caras. Eu até ofereci pra pagar mais no aluguel dessa própria casa. E aí, quando eu fiz essa proposta de pagar mais nessa própria casa, eu lembrei que eu tinha colocado na mão de Deus. Eu falei, sim, antes de olhar, eu falei, pô Deus, se for pra ser minha, que venha fácil pra minha mão. E aí, não foi minha, não aconteceu, e eu tava querendo forçar a barra para aquilo ali acontecer. Então, a gente, para poder buscar isso daqui que ele tá falando no versículo 5, que é para buscar os propósitos do coração humano, não é uma coisa rasa, não é uma coisa superficial, então a gente tem que buscar, a gente tem que ir atrás, a gente precisa falar com ele, a gente precisa buscar a sabedoria todos os dias. Para quê? Para que a gente ache o que Salomão tá dizendo aqui pra gente, que é o propósito do coração humano. Versículo 6, muitos proclamam a sua própria bondade, mas alguém que é digno de confiança, quem o achará? O justo anda na sua integridade, felizes são os seus filhos depois dele. Quando o rei se assenta no trono para julgar, com os seus olhos dispersa todo o mal. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, estou limpo do meu pecado? Ninguém, né, amigos? Eu não vou nem entrar nisso aqui, senão a gente vai passar mais 2 horas só nesse versículo aqui. Qualquer dia desse eu vou fazer uma livezona sem hora para acabar, fazer tipo assim, só falar. Qualquer dia desse eu vou só fluir. Eu tenho certeza que a gente vai demorar 2, 3, 4 horas aqui numa live. Tava onde, meu Deus? Versículo 10. O Senhor detesta o uso de 2 pesos e 2 medidas. Ele detesta quanto uma coisa quanto a outra. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Isso aqui é interessante, viu? Tem coisas que eu nem preciso mais ficar falando pra minha filha, que tem 4 anos de idade. Ela, mesmo ela tendo só 4 anos de idade, que é muito pouca idade, mas ela já sabe de 99% das ações que ela faz no dia a dia, ela já sabe o que é certo e o que é errado. E Salomão tá dizendo pra gente aqui justamente isso, que até uma criança, ela já sabe dentro das suas ações o que é certo e o que é errado. Piorou a gente que é velho. A diferença é que a gente que é velho, a gente quer buscar uma justificativa para continuar fazendo coisas que são erradas. A gente fica caçando justificativas para fazer coisas que a gente sabe que não estão beneficiando a gente. A gente caça justificativa para continuar em relacionamentos que são relacionamentos que não estão edificando a gente, que ambientes que não estão edificando a gente. A gente sabe que aquilo não é bom e ainda assim a gente caça justificativa para poder estar naquele tipo de ambiente. Tem muita gente que tem um senso de autodestruição que é muito grande. Tem pessoas que estão aqui que infelizmente são pessoas que às vezes até gostam de sofrer. Já se acostumaram na posição de sofrimento, porque muitas vezes também quando você está na posição de sofrimento, você está na posição de vítima. Tem muita gente que ama ser vítima. E você sabe quais são os caminhos, os relacionamentos, o que você faz no seu trabalho, o que você desenvolve de negócio, você sabe o que é certo. Por quê? Até uma criança sabe, né? Imagine você. Se você sabe, eu nem preciso falar muita coisa, né? O ouvido que ouve, o filho que vê, o Senhor os fez tanto um quanto o outro.
Não ame o sono para que você não empobreça. Abra os olhos e você terá pão de sobra. Há 4, 5 mil anos atrás não tinha Netflix, né? Não tinha Netflix, não tinha TikTok, não tinha Reels no Instagram, tinha nada disso, não tinha YouTube. Naquela época a galera quando não tinha o que fazer, ia fazer o quê? Ia dormir, né? E Salomão tá dizendo aqui, ó, não ame o sono para que você não empobreça. Abre os olhos e você terá pão de sobra. E o sentido de abrir os olhos aqui, obviamente, é você abrir os olhos, que é o quê? É você ir trabalhar, né? É você ir atrás. E hoje em dia a gente ama, né? A gente ama Netflix, TikTok, Reels do Instagram, porque é só aqui, ó. Cérebro tá lá só economizando energia, se metendo dopamina pra dentro, só dedinho passando, vendo uma coisa, vendo outra, entretenimento, coisa fofinha, coisa legal. O algoritmo da rede social, ele se encarrega de mostrar pra você só o que você gosta, só o que é confortável pra você. E o que é que acontece? Você vai amar o sono e o sono nesse sentido vai ser isso daqui. Porque, é como eu falei, na época de Salomão não tinha TikTok. Ele não ia escrever na Bíblia assim, ó, não ame o TikTok, não ame o YouTube, não ame o Reels do Instagram, para que você não empobreça. E não tem problema nenhum em você usar as redes sociais para te edificar em alguma coisa, que é o que você está fazendo aqui agora. Você que está aqui na live, você está buscando sabedoria. Isso é uma coisa edificadora. As redes sociais, elas trazem muito conhecimento, elas trazem muita sabedoria. E isso é edificador. Só que qual que é a questão? Na maioria das vezes, na nossa vida, não está faltando a teoria, não está faltando o conhecimento. E em 99% das vezes está faltando a prática. A maioria das respostas que a gente busca já estão dentro da gente. A maioria do conhecimento que a gente precisa já está dentro da gente. O que falta é só o quê? Abrir os olhos. Porque quando você abre os olhos, você vai ter o quê? Você vai ter pão de sobra. Versículo 14. Não presta, não vale tanto, diz o comprador. Mas quando vai embora, então se gaba do negócio que fez. Eu até dei um exemplo aqui hoje da negociação, né? Da pessoa que diz que tá caro e não sei o que e tal. Eu sou um negociador. Só que quando eu negocio, eu não diminuo o produto da outra pessoa. Eu não coloco defeitos como está escrito aqui, dizendo não presta, não vale tanto. Eu nunca digo que não vale tanto. Eu chego e eu faço a minha proposta. Eu sou o cara que eu sou negociador. A minha parada é sempre ganhar na compra. Eu dei um exemplo aqui em uma das lives de quando eu comprei a minha primeira Mercedes. O cara tava puto comigo, por quê? Porque eu fui olhar o carro e aí eu fiz uma proposta pro cara. Por quê? Fazer proposta não dói. Eu sou aquele cara no LX, quem já anunciou aqui no LX sabe como é. Às vezes você anuncia uma coisa no LX, você anuncia, sei lá, um iPhone tipo esse aqui, meu iPhone aqui. Você anunciou por 6 mil. Eu chego e falo assim, eu consigo pagar 5 mil à vista. E aí tem gente que fica puto quando recebe uma proposta dessa. A maioria de vocês, 99% de vocês, tem vergonha de fazer uma proposta como essa, mas no final das contas é só você que perde em não fazer a proposta. Às vezes a pessoa está precisando exatamente daquele dinheiro e você não sabe. E no final das contas, na pior das hipóteses, você vai ouvir um não. Só isso. Então quando eu fui olhar minha primeira Mercedes, o cara pediu um valor, eu ofereci tipo assim, 15% abaixo do que ele estava pedindo. E ele tem a opção de aceitar ou não, e no final das contas ele aceitou. Mas por que ele aceitou? Eu não cheguei, não fiquei apontando defeito, dizendo que não presta, que não vale e tal. Eu cheguei e falei, irmão, o que eu posso pagar é isso. Você quer? Se você quiser, beleza. Se você não quiser, tá tudo bem também. Olha o que o Marquinho falou aí, ó. Aldo é negociador mesmo. Ontem no reparo do meu relógio consegui quase R$ 140 de desconto por causa de uma pergunta, tá vendo? E Marquinho é um dos caras que eu tenho que estar o tempo todo em cima dele, dizendo, bicho, negocia, velho. Não é assim não, você não paga o que a pessoa chega e pede, não. Você tem que negociar, você tem que falar e tal. E para negociar, você não vai fazer isso aqui, ó, dizer que não presta ou que não vale tanto. Você vai começar a fazer pergunta. Conta aí, Marquinho, como é que foi essa parada de ontem? Como foi que você fez? O que foi que você falou com o pessoal? E o que acontece? Tudo ao nosso redor, tudo no nosso dia a dia, gera custo. Tudo vai gerar um custo. Então o que é que acontece? O Marquinho deu um exemplo aí que ele disse que economizou R$ 140 no conserto do relógio. Aí ele economiza 140 numa coisa, daqui a pouco ele economiza 200 em outra, daqui a pouco ele economiza 500 em outra. E quando você vai ver, você tem uma economia gigantesca. Só tem uma coisa que eu nunca negociei nem nunca vou negociar, que é preço do conhecimento dos outros. Nunca eu vou negociar uma coisa dessa.
Quando eu vou comprar uma mentoria, por exemplo, eu já paguei 7 mil reais numa mentoria. Eu nunca vou chegar e vou dizer assim, ó, faz tanto. Não. Aquilo ali é conhecimento do cara é a bagagem, a experiência que ele teve durante a vida. Então não faz sentido eu negociar aquilo. Agora, coisas, eu sempre vou negociar. Ó, o Marquinhos falou aí, eu mandei um áudio falando das minhas condições, eu tenho X e posso pagar esse X. A mulher falou, olha, não é o que fazemos, mas consegui deixar nesse valor. É isso aí. Uma coisa simples, pô, um áudio simples. Quando ele me falou ontem, ele falou, ó, o preço é tanto. E aí eu olhei aqui e tal, não sei o que, e eu acho que vale isso. Eu falei, não, pô, chega e manda um áudio e fala assim, ó, deixa eu te falar uma coisa, eu não quero botar preço no serviço de vocês, mas o que eu tenho condições de pagar aqui é um valor X, porque o que acontece, a galera tem margem, pô. O pessoal que trabalha com conserto, manutenção de iPhone, Apple Watch, etc., é uma galera que tem uma margem de lucro boa. Então você tem margem para poder negociar aquilo ali. A mesma coisa é quando você vai comprar, sei lá, qualquer coisa você consegue negociar de alguma forma. Até numa loja grande, ó. Marquinhos falou, na instalação do ar aqui em casa ganhei 100 também com uma pergunta. Ou seja, só nessa brincadeira, nos últimos 30 dias ele teve 240 reais de economia. 240 reais já é praticamente nosso almoço de ontem no Outback. Não deu 240, deu mais, mas é praticamente isso. Então, tipo assim, tem muitos benefícios ao seu redor que você não tem. Tem economias que você não tem por causa das perguntas que você não faz. Então, não diga, ó, versículo 14. Não presta, não vale tanto, diz o comprador, mas quando vai embora, então se gaba do negócio que fez. Não é sobre isso, tá? Não é sobre você diminuir o produto da outra pessoa para você ter um desconto. Mas sim sobre você aprender a negociar. É sobre você saber negociar. Porque, às vezes, a negociação que você faz é uma coisa que você consegue um desconto para você e ainda assim está sendo algo muito benéfico para outra pessoa e no final das contas todo mundo ganha. Perguntas mudam vidas. É exatamente sobre isso. A ouro e abundância de pérolas. A ouro e abundância de pérolas, mas palavras que transmitem conhecimento são joia preciosa. Perfeito. Perfeito. Tô trazendo um presente para vocês aqui todo dia hoje, né? Uma joia preciosa na vida de todos vocês, que é a gente fazer esse estudo aqui juntos, porque é uma coisa que é edificador para todo mundo, né? Que se tome a roupa daquele que fica por fiador de um estranho, que ela sirva de penhor quando ele se compromete por estrangeiros. Fiador, né, amigos? Não só de estranhos, como também de conhecidos também. Vai ter um outro versículo aqui em Provérbios também que ele vai falar sobre essa questão de você ser fiador de outras pessoas, ou seja, você assumir dívidas de outras pessoas. Porque o que acontece? Se você está tendo que assumir a dívida de alguém, é porque na maioria das vezes aquela pessoa ela não está tendo a capacidade de produzir o suficiente para resolver o problema dela. Se ela não está tendo capacidade produtiva, ela não está conseguindo resolver para produzir, para poder pagar aquilo ali, é você que vai pagar. É melhor sempre você dá alguma coisa para alguém, tem alguém precisando de algo, você dá aquilo, você ofertar aquilo para a pessoa, do que você ir como fiador ou você emprestar esperando algo em troca, sabendo que é uma pessoa que às vezes todo mundo tem aquele amigo, aquele parente que é o cara atribulado, né? Só vive devendo, só vive precisando de dinheiro, só vive pedindo dinheiro emprestado a todo mundo. E se você empresta dinheiro para uma pessoa dessa, provavelmente você vai passar raiva, você vai acabar destruindo um relacionamento. Então, ou você dá logo, ao invés de emprestar pra gente assim, ou então você diz que não, até porque isso aqui é bíblico, né? O pão que se ganha com fraude pode ser gostoso, mas depois a boca se encherá de areia. Eu nem vou entrar nesse assunto. Eu nem vou entrar porque isso é uma das coisas que a gente mais fala em praticamente todas as lives, que é sobre hoje existem negócios e negócios na internet. E a gente precisa saber onde é que a gente está pisando. Porque tem negócios hoje na internet que tem negócio que onde todo mundo ganha e tem dinheiros que só tem negócios que só uma pessoa ganha. Tem negócio que alguém sempre vai se prejudicar. E negócios não é sobre uma pessoa ganhar e a outra pessoa perder. Uma venda ou um negócio é sobre as duas pessoas se beneficiarem de algo. É como o exemplo que eu já dei disso aqui. Eu preciso disso, a farmácia tem isso, eu vou lá e eu compro. A farmácia, o ato de ela me vender não está fazendo com que eu perca. Eu estou pagando por isso aqui. A farmácia me faria perder se eu estou num lugar onde não tem nenhuma outra farmácia. Imagina que eu estou numa ilha. Imagina que eu vou, sei lá, para Morro de São Paulo. E em Morro de São Paulo só tem uma farmácia. E aí o cara pega e, óbvio que para um remédio desse chegar numa ilha, o custo vai ser maior. Então, tipo, a gente tinha dado o exemplo disso daqui, tendo de custo para a farmácia R$40, por exemplo. Imagina que o custo para isso aqui tá lá na farmácia, é um custo de R$50, é um custo um pouco a mais. E ao invés de botar uma margem de lucro normal, uma margem de lucro convencional, a pessoa da farmácia vai lá e cobra R$200 nisso aqui. Aí
É foda. Então, tipo, aí a farmácia tá fazendo algo onde praticamente só ele tá ganhando. Então, tipo assim, o pão que se ganha com fraude pode ser bom, mas depois a boca vai se encher de areia. Tem negócio e negócio na internet, a gente precisa buscar negócios, como o exemplo que eu dei do meu negócio, que é a agência da gestão de tráfego, é trabalhar como gestor de tráfego. É um negócio onde todo mundo ganha. Não existe fraude, não existe eu ganhar e a outra pessoa perder. Existe todo mundo ganhar juntos. Por quê? Eu gero um resultado para o meu cliente continua me pagando, no final das contas todo mundo ganha, tá todo mundo satisfeito, fica todo mundo feliz. Ó, o Marquinhos falou aí, ó. O exemplo do relógio agora. Eles ganhariam com a venda do reparo e eu com o relógio reparado. Mesmo negociando, todos saem ganhando. Exatamente, é sobre isso aí. E ele não precisou negociar diminuindo o serviço da outra pessoa, dizendo que o serviço da outra pessoa não prestava. Mas sim, ele chega e fala, ó, eu posso pagar X, dá pra você? Dá, não dá? Beleza, tá tudo bem. Versículo 18. Os planos são estabelecidos mediante os conselhos. Faça a guerra com prudência. Guerra com prudência. A gente falou brevemente sobre isso aqui hoje, que é o quê? É a gente ter situações no nosso dia a dia que são situações que tem muita gente que foge, porque parece um conflito. É quando você precisa ter uma conversa para poder dar feedback para outra pessoa. É quando você precisa ter uma conversa para poder dizer para outra pessoa que ela está fazendo algo que está errado. E isso é uma, de certa forma, uma guerra com prudência, uma conversa que você tem, onde você está dando feedback, você está trazendo uma visão diferente para aquela pessoa sobre a opinião dela e que a gente tem que ter prudência nessas situações. A gente precisa saber dar feedback, a gente precisa saber ouvir e a gente precisa saber principalmente fazer pergunta, né? A gente fala sobre isso todos os dias aqui. Se alguém amaldiçoou seu pai ou sua mãe, a sua lâmpada se apagará na mais densa escuridão. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. A posse antecipada de uma herança. Não diga, vou me vingar do mal. Espere no Senhor e Ele o livrará. O Senhor detesta o uso de 2 pesos e uma balança desonesta não é boa. A gente tá falando sobre isso agora. Meu Deus do céu, eu fico maluco com isso aqui, velho. Eu fico maluco com isso aqui. Eu fico maluco quando eu começo a ler a palavra aqui, quando eu começo a falar com vocês. Por quê? A gente entra no assunto, a gente começa a falar de uma coisa, aí daqui a pouco a gente lê uma outra coisa, e essa outra coisa já se conecta, e aí no final das contas uma coisa... Eita, rinite que hoje tá demais. E aí no final das contas uma coisa sempre vai se complementar a outra, e aí tudo vai se conectando e fica tudo perfeitamente conectado. Então, ó, a gente acabou de falar que uma balança desonesta, ela não é boa. O que é a balança desonesta nesse caso? É você ir negociar e você ficar colocando defeito na parada da outra pessoa. Não, irmão. Chega lá e fala, eu posso pagar tanto, tá de boa, fica bom pra todo mundo ganha. E isso não é uma balança desonesta, isso não é você deteriorar, diminuir o serviço ou o produto da outra pessoa, mas sim você aprender a negociar. E esse é um exemplo, né, de balança desonesta. A balança desonesta pode ser, por exemplo, você enganar outra pessoa, passar outra pessoa para trás, como o exemplo que alguém deu aqui, que hoje em dia tem muita gente que vende curso na internet e não entrega, promete uma coisa e não faz. Isso é uma balança desonesta. E Salomão está dizendo para a gente justamente que o Senhor detesta isso daqui. Versículo 24. Os passos de cada pessoa são dirigidos pelo Senhor. Como poderá alguém entender o seu próprio caminho? Já falamos sobre isso, sobre a gente entregar nossos planos, nossos propósitos, nossos caminhos ao Senhor. Deus, é o seguinte, é você parar em um determinado momento. Para, hoje, pode ser agora, pode ser mais tarde. Entra no quarto, fecha a porta, baixa a cabeça e fala, Deus, estou passando por situação tal e tal. O Senhor sabe qual é a situação que eu estou vivendo, porque o Senhor sabe de tudo, mas me dá uma luz, me dá uma direção, me dá discernimento, me dá sabedoria. Principalmente estar buscando por sabedoria. Eu peço isso a Deus todos os dias. Eu peço sabedoria para poder lidar em cada área da minha vida, seja no meu casamento, seja como pai, seja como empresário, seja em qualquer área de relacionamento ou qualquer coisa da minha vida. Eu estou o tempo todo pedindo sabedoria, porque você pede e vai ser atendido. E diz aqui, ó, os passos de cada pessoa eles vão ser dirigidos pelo Senhor. É uma armadilha dizer precipitadamente, isso é santo, e só refletir depois de fazer o voto. O rei sábio peneira os maus e faz passar sobre eles a roda. Ixi. O espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. Bondade e fidelidade preservam o rei, é com bondade que eles sustêm o seu trono. A glória dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos são seus cabelos brancos. Os vergões das feridas purificam o mal, e os açoites limpam o mais íntimo do corpo. Galera, a rinite me pegou, viu? A gente tá
9º dia aqui, viu? 9º dia seguido de live. Mais um dia que pra mim foi algo extremamente edificador. E que palavras que a gente trouxe aqui hoje são palavras que eu tenho certeza que vão não só edificaram quem tá aqui ao vivo, mas também quem vai assistir a gravação. A gravação dessas lives está ficando lá no meu canal no YouTube. Você vai lá no YouTube pesquisar Aldo Rosendo. Inclusive, 7h17 já saiu. Saiu hoje mais um episódio do meu podcast. Deixa eu ver. Já saiu mais um episódio do meu podcast, que é o Exponencial Podcast. Se você for lá no meu canal do YouTube, pesquisar Aldo Rosendo, vai ter lá o episódio de hoje do podcast. Tem no Spotify também. No Spotify você vai pesquisar Exponencial Podcast. Fechou? No podcast de hoje a gente está falando sobre LTV na prática, que é como você vender mais vezes para os mesmos clientes. Para você, isso serve tanto para quem é empresário quanto para quem é gestor de tráfego. Qualquer pessoa que vende qualquer coisa ou que quer vender qualquer coisa, o episódio de hoje é útil. Então vai lá e assiste. A live de hoje vai estar ficando por aqui. A gente já tem aí 1h e 10 minutos de live. Amanhã, 6h06 da manhã, estou aqui de novo, online, ao vivo, junto com vocês. Venha, continue buscando a sabedoria. A gente todo dia está falando sobre isso e a gente sabe que a sabedoria é uma coisa que gera frutos pra gente que são imensuráveis, os frutos que são gerados através da sabedoria. Então, investe em você. A gente está falando hoje justamente sobre investimento. E um investimento de tempo. Um investimento de tempo, de fato. Para você estar buscando o que é edificador para você. É você buscar a mudança de um ambiente. Teve uma pessoa que estava falando aqui, mas e quando as pessoas ao meu redor só estão me colocando para baixo o tempo todo? Beleza, mas uma hora que você passa aqui comigo, você está num ambiente diferente. Eu não estou aqui para colocar ninguém para baixo, eu estou aqui só para a gente poder continuar se edificando juntos. Então, se você está precisando mudar de ambiente, isso daqui é uma horinha todo dia, onde a gente está mudando de ambiente, onde a gente está se edificando, onde eu estou usando o livro de Provérbios, usando a palavra de Deus para poder, na minha visão, né, levar sabedoria para vocês e no final das contas todo mundo ganhar com isso daqui. Fechou? Então, galera, seguinte, você chegou aqui no final, quer assistir o restante da live, vai lá no meu canal, eu vou subir essa live aqui lá no meu canal do YouTube, assiste os episódios novos do podcast e amanhã, 6h06 da manhã, eu tô aqui com vocês. Fechou? Tamo junto e até mais.